Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Hélida de Matemática e nessa aula nós iremos definir o que é grandeza e vamos definir também o que é grandeza diretamente e grandeza inversamente proporcionais. Então, acompanhe comigo aí no quadro as definições. Então, aqui, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Certo? Então, tudo que você pode medir, tudo que você pode contar, aumentar e diminuir, é um exemplo de grandeza, é uma grandeza. Então, aqui, coloquei alguns exemplos. Olha, o comprimento é uma grandeza, área é uma grandeza, volume é uma grandeza, massa é uma grandeza. Tá vendo? Tudo isso que eu falei aqui, eu posso medir, eu posso contar, eu posso aumentar o comprimento, posso medir o comprimento, massa, qual é a medida de massa? 50 quilos, 60 quilos. Área, 30 metros quadrados, 60 metros quadrados. Então, tudo que você pode medir é uma grandeza. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos relacionar essas grandezas. Acontece o seguinte, ó, que existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si, ou seja, elas não dependem uma da outra. Como assim? Vamos pensar aqui, ó. A idade de uma pessoa e sua altura. Tem alguma relação a idade com a altura? É uma pessoa que tem 30 anos e tem 1,60 m. Se ela fizer 40 anos, qual vai ser a altura dela? 1,60 m ainda. Então, não tem nenhuma relação altura com idade. Então, a gente fala que idade e alturas não tem uma proporção, não tem como a gente relacionar uma com a outra. Outro exemplo, a massa de uma pessoa e o número que ela calça. A pessoa pesa 50 quilos, então ela vai calçar 35? Não. A altura aqui e a idade não tem relação, assim como também a massa e o número que ela calça também não tem nenhuma relação, essas grandezas. Ó, então legal. O que acontece com grandezas que possuem relação de proporcionalidade entre si? Quando são proporcionais, podemos classificá-las em diretamente e inversamente proporcional, que é o assunto, então, da aula. Então, a gente já aprendeu que grandeza é tudo aquilo que você pode medir. Você viu que algumas grandezas, uma com a outra, não tem relação nenhuma. Agora, algumas grandezas têm relações, uma com a outra. Tipo aqui, ó. Suponha que uma doceira faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção, em 20 minutos ela fará 50 docinhos. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o tempo. Aqui é o docinhos. Então, assim, em 10 minutos, ela faz 25 docinhos. Tá vendo que quanto mais aumenta o tempo, ó, 20 minutos, quantos docinhos ela vai fazer? 50. 30 minutos, quantos docinhos ela vai fazer? 75. Tá vendo que quanto mais eu aumento o tempo, mais docinhos eu tenho, certo? Então, aqui, a grandeza tempo e a grandeza, né, quantidade de docinhos, elas são diretamente proporcionais, porque quanto mais eu aumento o tempo, mais docinhos eu tenho. Vamos ver outro exemplo. Ó, imagine agora um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Em 6 meses, ele terá apenas 9 toneladas. Então, ele está falando que em 12 meses, ele tem uma produção de quantas toneladas? 18 toneladas. Tá. Então, em 6 meses, ó, que é metade ali, ele teria produzido quantas? 6 toneladas. Certo? Porque é a metade, ó. Então, ele está falando assim, e se eu colocasse 24 meses? Ou seja, 2 anos. Não vai ser ali 18 mais 18? 36 toneladas? Certo? Então, tá vendo que tem relação a grandeza tempo com a quantidade ali. Então, essas duas grandezas, elas têm uma relação. Quanto mais eu aumento, né,
o tempo, mais eu aumento a produção de frangos. Se eu diminuir, olha lá, se eu diminuir o tempo, então vai diminuir também a quantidade de produção ali de frangos, certo? Então, essas duas grandezas, elas têm relação entre si. Não, tipo aquele exemplo, né? Esse exemplo aqui já não tem relação, ó, massa e número que a pessoa causa. São duas grandezas que não têm relação. Quando a gente chega aqui, a gente percebe que tem relação entre si as grandezas. Olha, você observou que no exemplo da produção de frango, quanto menor o tempo, menor será a quantidade de toneladas de frango produzida? Né? Você observou isso? Sim. O que quer dizer? Dizemos que grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra também aumenta. E ao diminuirmos uma, a outra também diminui. Certo? Então, tem essa relação. Quando você aumenta uma grandeza, a outra também vai aumentar. Quando você diminui uma grandeza, a outra também vai diminuir. Certo? Então, você tem essa relação aqui, ó. Vamos lembra das setinhas. Duas para cima ou então duas para baixo. Vamos olhar outros exemplos aqui, ó. Quantidade de fotocópias em uma gráfica e o tempo necessário. Pensa aí. Quanto mais tempo você fica tirando fotocópia lá, né? Fica tirando xerox, mais você vai ter ali uma quantidade de xerox. Quanto maior o tempo, mais xerox que você tira, não é isso? Olha, então, são grandezas diretamente proporcionais. Distância em quilômetros e litros de combustíveis necessários para percorrê-lo. Pensa, quanto mais litros de combustível eu coloco no meu carro, o que vai acontecer com a distância? Mais distância eu consigo andar. Percebe que são grandezas diretamente proporcionais. Aqui, se você pensar ao contrário, ó, quanto menos combustível você coloca, menos você consegue andar. Quanto menos tempo, menos fotocópia, menos xerox. Olha, mas há grandezas que possuem uma dependência inversa. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui e vice-versa. Vamos ver aqui o exemplo. Ó, vamos pensar na construção de um prédio. O tempo para que essa obra fique pronta depende do número de pedreiros. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo leva para a conclusão da obra. Então, imagina aí comigo. Tem uma obra. Se eu contrato mais funcionários, mais pedreiros para trabalhar, olha, quanto mais pessoas trabalhando, então aqui vamos colocar pedreiros. Quanto mais pedreiros, o tempo da obra, ó, tempo da obra. A obra vai ser feita mais rápido ou mais devagar? Quanto mais pedreiros, menor vai ser o tempo da obra. Mais rápido, ó, mais rápido a obra ela é terminada, certo? Outro exemplo aqui, né? Então, se um aumenta, a outra diminui, o que isso quer dizer? Que são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, a outra grandeza diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Consegue perceber, ó, a diferença das setinhas com diretamente e com inversamente proporcionais? Outro exemplo aqui. Vamos imaginar agora que uma aluna fez uma prova valendo 10 pontos com 30 questões. Quanto menos pergunta ela errar, maior será a sua nota. Olha, pensa aí. Quanto mais você erra perguntas, o que vai acontecer? Quanto mais você erra, menor vai ser sua nota. Então, quanto mais você erra questões, menor vai ser sua nota. Ou, quanto menos pergunta você errar, vou colocar a setinha agora aqui para baixo, quanto menos pergunta você errar, o que vai acontecer com sua nota? Sua nota vai subir. Tá vendo? Ó, grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando uma aumenta, a outra diminui. Ou vice-versa. Quando um diminui, a outra aumenta. Olha, você percebe que quanto mais erros,
ele comete, sua nota vai ficando menor. Quanto mais erros, menor a nota. Grandezas inversamente proporcionais. Mais um exemplo para a gente finalizar. Suponhamos agora que um carro faz um percurso em 40 minutos, numa velocidade de 100 km por hora. Então, aqui é a velocidade. Ó. Velocidade. Se a velocidade fosse apenas 80 km por hora, o mesmo percurso seria feito em 50 minutos. Então, aqui o tempo. Então, dá uma olhadinha aqui. Quanto maior a velocidade, pensa aí, quanto maior você acelera o carro, você vai chegar mais rápido ou você vai chegar mais devagar no seu destino? Quanto maior a velocidade, mais rápido, ou seja, menor vai ser o tempo. Então, pensa aí, só na grandeza, velocidade, esquece os números lá, pensa só nas grandezas. Quanto maior a sua velocidade, menor o tempo. Ou quanto menor a sua velocidade, quanto mais devagar você anda, maior vai ser o tempo de chegada. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, essa aula, então, a gente definiu o que são grandezas, definimos grandezas diretamente, inversamente proporcionais, para que na próxima aula, tá, no próximo vídeo, essa é a parte 1. Olha, essa daqui é a parte 1. Então, na parte 2, nós iremos estudar a regra de 3 simples e regra de 3 composta. Mas esse vídeo aqui ele é muito importante para o próximo vídeo, certo? Então, eu espero vocês lá. Tchau, tchau.